Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda aula. Vamos dar continuidade à nossa jornada, uma jornada de descoberta. Escatologia, uma jornada de descoberta. Vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto, né? Vamos direto à nossa segunda aula. Iniciaremos no contexto histórico. Contexto histórico do livro de Apocalipse. Um mundo em turbulência. O Império Romano, a perseguição aos cristãos, a situação da igreja primitiva. Eu quero te introduzir neste contexto, o contexto do Império Romano, contexto do maior império que já existiu, o maior império em extensão, em longevidade, né, mais cruel. A gente lê lá que o profeta Jonas, lembra? Que não quis lá para Nínive, por causa da crueldade. Mas Nínive era fichinha perto do que Roma fazia com seus oponentes. Nínive, Roma foi acumulando as perversidades, né? E ela conquistou um vastos território, né? E, bem verdade que ela foi assim crucial. Diga-se de passagem, foi, como diz o apóstolo, a plenitude dos tempos, porque ela conquista a Pax Romana, as leis romanas e as vias de comunicação romana que foram propícias para a propagação do evangelho. A paz romana, as estradas, o Mediterrâneo, após a vitória, né, a tomada da ilha de Cartago, quando Roma ali toma e se consolida durante, faz o domínio no mar Mediterrâneo, e aí o Império Romano ele começa, né? Então, Roma veio em 3 fases, propriamente, para você entender o contexto histórico. Ela começa com uma fundação. A sua fundação ela é envolta de mistério. A sua fundação ela é envolta de algumas lendas, né? É a lenda de Rômulo e Rêmulo, que você já deve ter ouvido falar, filho de Enéas. Quem foi Enéas? Enéas é um herói troiano, que na guerra de Troia foge para a Península Itálica e ali funda Roma. Seus 2 filhos, né, Rômulo e Remo, são jogados no rio Tibre, eles são amamentados por uma loba, depois voltam a reivindicar o trono, um mata o outro. Te lembra alguma coisa? Um irmão matando outro irmão? Repete-se, né? Mas quanto, na verdade, a fundação de Roma, no escrito de Virgílio, na Eneida, quando você vai para a historiografia, quando você vai para os fatos, lembra que eu falei? Fato é fato, lenda é lenda, mito é mito, teologia é teologia, e faz diferente. Para nós, historiadores, dentro da historiografia, Roma foi fundada pela fusão de 7 pequenas aldeias. Ok? E aí vem um período monárquico, século VIII a.C., depois entra no período republicano, século VI a.C., e aí depois, no primeiro século antes de Cristo, ali no finalzinho, no século, idos nos anos, vou botar mais preciso, no ano de 27, Augusto se torna imperador. A República o diviniza, o dá o título de Augusto. Né? A República ali, o Senado, dá o título de Augusto. E aí é esse período que nasce Jesus. Ok? Diga-se de passagem que dentro da historiografia, dentro da teologia, Jesus não nasceu no ano 0. Isso é uma data, uma forma, um recorte de fazer-se a contagem de tempos, ok? Pelas datas, pelos nomes que tem no Evangelho, como por exemplo, que nós sabemos que Jesus nasceu no ano do governador, do rei Herodes o Grande. Existiram vários Herodes, né? Herodes o Grande. E nós sabemos, por documento, que Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. Então, por inferência documental, Jesus nasceu entre o ano 4 a.C. ou o ano 6 a.C. Percebe? É mais ou menos isso daí. Então, no ano 27, o Império assume. Ele emerge e ele vai até o ano 476, quando ele cai.
com a entrada que você deve ter ouvido, já deve ter estudado, né, com as guerras e com os bárbaros. Ok? Por que bárbaro? Bárbaro era todo aquele que não falava a língua latina, era todo aquele que não tinha a cultura latina. O que é a cultura latina? É a cultura de Roma, porque Roma falava o latim. Okay? Não tinha cultura latina, não. Como era para os gregos. Os bárbaros para os gregos eram aqueles que eram fora da cultura grega, que não falavam o grego, eram os xenos. Te chama a atenção para alguma coisa? Xenofobia, que é aversão ao estrangeiro. Então, o grego, ele cunha dentro da xenofobia, dentro dos xenos, que é o estrangeiro, e para o grego vem também para o latim, para o Império Romano. Então, o bárbaro era todo aquele que não tinha a cultura grega, a sociedade, perdão, a cultura romana, a sociedade latina, a língua latina, os costumes latinos, ok? A cultura latina. Então, isto era viver, estes eram os bárbaros, ok? E o Império Romano, ele foi um império que ele foi construído pela força. Táticas de guerra, que é aquele conjunto que Roma cria uma nova estratégia, as legiões romanas, e a partir daí começa-se a dominar. Okay? E neste primeiro século, um século de turbulência, um século de sucessões de imperadores, ok? Vem a igreja, nasce a igreja, com a perseguição inicialmente dos judeus, por ser uma seita, depois a perseguição do império, e atente o seguinte, a perseguição do império foi uma perseguição local. Alguns imperadores não gastaram dinheiro e esforços com suas legiões, com a máquina pública para perseguir cristão. Não. O império ele deixava as leis romanas dentro de cada região, dentro de cada cidade, dentro de cada domínio. Então, cada governador, cada tribuno, ele agia em conformidade como ele assim achasse melhor. Nós temos algumas cartas, alguns escritos, por exemplo, de Plínio, o jovem, que era governador da Bitínia, ele escreve para o governo, para o imperador, como deveria proceder, porque não tinha nas leis romanas formas de como tratar e de como punir a pessoa por ela ser cristã. Então, quando você vai para a documentação, os cristãos eles eram punidos por ateísmo, por antropofagismo. O que é isso? Canibalismo. A principal era o ateísmo. Por quê? Porque o Império Romano, como potência, eles tinham a religião, ok, como um catalisador, como uma forma de testar a lealdade. Ele tinha como testar a lealdade dos seus súditos. Era uma forma de aquela região estar debaixo do domínio, estar debaixo de uma lealdade ao império. Então, se você, por exemplo, um comerciante, ele teria que fazer parte de uma guilda, de uma associação. E fazendo parte de uma guilda, de uma associação, o que acontecia? Ele tinha que participar das festas. As festas que eram dedicadas ao imperador, que era dedicada ao status quo da sociedade, que os governantes, o exército, olhavam
para manter a sociedade. A religião, ela tinha este não é o poder, mas ela tinha esta noção também não, ela tinha esta intenção do Estado, este poder do Estado, este sistema catalisador de dominar, como vem dizer depois lá no século já XVIII, o Marx, que devia falar que a religião é o ópio do povo, que era para controle, essa era a palavra que eu estava buscando. Então a religião era uma forma do Estado controlar a sociedade, de verificar o quão a sociedade era a favor do Estado e de verificar a lealdade dos seus súditos. Então, se você tem uma comunidade que tem uma principal festa, que é a festa de devoção ao imperador, e um grupo daquela cidade não participa, ele é mal visto. Um como traidor, como rebelde. Você entende? Ele é mal visto. E aí a gente tem menção e relatos de que o governador recebia, o tribuno recebia a declaração, a acusação de que aquela família tal não participou da festa, que aquela família tal não acende incenso para o imperador, que aquela família tal rejeita as religiões romanas. Porque Roma, quando ele vai dominando as regiões e vai avançando na sua grande extensão, como é que ela procedia? Ah, você adora fulano, ciclano, beleza, mas você também tem que adorar Beltrano e ciclano. Ela introduzia tanto quanto também chamava para si as divindades dos povos que ela dominava. Você entende isso? Você percebe? Então, para a religião crescente, chamada monoteísta cristã, adorar outros deuses era impensável. Por isso que Nero, no ano 54 a 68, que foi seu governo, que ele toca fogo em Roma. Presta atenção, dentre os 14 bairros de Roma, 4 a 6 não pegaram fogo, não foram devastados como demais. E quem era a maioria? Quem eram a maioria dentro desses bairros? Judeus e cristãos. E aí Nero acha um argumento para colocar e ele, pum, faz uma perseguição. É nesse período que morre Pedro, que morre Paulo, 61, 62. Essa perseguição. Mas até então não havia uma perseguição propriamente dita do Estado. Ok? As perseguições eram locais. Cada tribuno fazia de acordo com o que achasse melhor. E aí chegava diante dele, assim, não. Aí a lei romana dizia lá que o ateísmo, que aquele que não cultuasse aos deuses romanos, que não cultuasse a divindade imperial, que não fizesse orações pela paz do imperador, pela prosperidade do imperador, que não acendesse incenso, que não queimasse holocausto pelo imperador, era tido como traidor. Aí era enforcado, decapitado, queimado, ele era crucificado de cabeça para baixo, como foi Pedro, ele era queimado, como foi Policarpo, ele era jogado às feras, como foi Inácio de Antioquia, e por aí vai. E por aí vai. Ok? Então, entender esse contexto, você vai entender que esse finalzinho do primeiro século é quando está nascendo, formando o corpus doutrinário e entra o livro de Apocalipse. A igreja era uma igreja fraca, num sentido de fraca, no sentido que as comunidades eram pequenas e frequentemente dispersas, porque ela se reunia na casa de um, era uma sinagoga que abria e o seu líder e os sacerdotes, lembra lá de Atos dos Apóstolos, que muitos sacerdotes aderiam, se convertiam à fé. Então, as igrejas
elas estavam dentro de uma sinagoga ou dentro de uma casa onde a pessoa tinha um pouco mais de condições financeiras, pegava um cômodo dessa casa e ela reformava e abria ali para um espaço de culto. E diga-se de passagem que Roma não permitia cultos de religiões que não fossem legalizadas, autorizadas. Para uma religião funcionar dentro do império, ela tinha que ser legalizada, ok? Por isso que muitos cristãos também eram mortos, porque estavam na ilegalidade. Um vizinho, um comerciante que chegava, poxa, esse semestre não teve colheita, não teve boas vendas, a festa não foi o quê? De quem foi a culpa? Imagina o mundo pagão, gente. Era um mundo místico, pagão naquela época, não é a pessoa sem religião. Que isso depois vai ser mudado lá no século VI, século VII. Pagão era a pessoa que não era cristã. Pagão, nesse período, do primeiro século, eram todos aqueles que acreditavam no sobrenatural e que tinham uma religião vasta. Ele tanto acendia um incenso para a deusa, para Minerva, para Diana, para Ares, para Zeus, para Apolo, não interessa. Ah, eu quero Ísis, até deuses egípcios estavam dentro da cultura pagã religiosa, dentro do Estado correligioso de Roma. E aí, o que acontecesse de errado? Quem é o grupo que está fora disso aqui? Opa, é aquele povo ali que se denomina cristão. Eles não participam das festas, eles não participam dos eventos, eles não participam das guildas comerciais. Eles tinham comerciantes ali que fecharam a porta porque tem que fazer isso, participar daquilo, não fazem mais. A culpa é deles. Os deuses estão enfurecidos conosco. Aí levavam para os reis, levavam para os governantes e eles eram levados em massa. Eram presos, eram levados, chegava lá, arguído, faz isso, faz aquilo outro. E aí você imagina, naquele período, você como chefe de família, vendo seu filho, vendo sua esposa sendo decapitado com a guilhotina no pescoço, ou com a corda do enforcamento, ou preso num madeiro para ser queimado, e a pergunta era feita: você vai negar Jesus e acender incenso para o imperador ou não? Esse era o mundo da turbulência do primeiro século. Você consegue imaginar isso? Aí eu vejo tanto crente, me desculpa abrir um parênteses aqui fora da aula, que se milindra com tanta pouca coisa, porque olhou torto, porque perdeu o emprego, porque o chefe falou que ele é isso ou ela é aquilo. Você consegue imaginar? Então esse era o mundo de turbulência, ok? O mundo tal que Policarpo, quando ele é levado diante do rei, ele fala para o rapaz: você já é um senhor de idade, tenha pena de ti. Negue Jesus, faz o incenso, acenda o incenso e faça o holocausto, e eu posso te livrar da morte. Aí sabe o que o idoso Policarpo fala? Foi discípulo, né, ele, Inácio, ali de João, Policarpo de Esmirna, que foi o bispo de Esmirna. Sabe o que ele fala? Sirvo a Jesus há 80 anos e ele nunca fez nada contra mim. Como poderei eu negá-lo agora? É esse contexto, querido. E o que acontece com o idoso? Ele é amarrado no madeiro, numa estaca, em volta a uma fogueira e é ateado fogo com ele vivo. Esta era a turbulência que o mundo estava vivendo. E a igreja, a comunidade, ela era pequena, dispersa e não tinha o apoio do Estado e viviam sob constante ameaça. É aí que é escrito o livro do Apocalipse, para trazer aquilo que eu falei lá na primeira aula, conforto, para trazer o quê? Consolo, para trazer o quê? Esperança. E essa esperança, uma esperança viva de que o Senhor da glória está no controle. E aí, conhecendo esse contexto, conhecendo esta forma no qual o livro foi escrito, conhecendo a perversidade, a perseguição dos imperadores,
né? Nero, e aí depois veio a Domiciano, que foi um dos últimos imperadores ali do primeiro século. Então, conhecendo isso, você vai entender a linguagem simbólica e a cultura apocalíptica. As influências culturais. Você vai entender que a influência cultural, ela dá o que os ouvintes consigam entender o símbolo. Vou te dar um exemplo bem claro sobre símbolo, sobre cultura. Vamos supor que eu escreva um livro, uma reunião de professores, ou numa reunião da igreja, uma reunião de amigos. No texto eu diga e fale assim, escreva assim. E o professor Newton, num determinado tempo, lá pelas 22 horas, declarou: vou picar a mula. Você entende o que é vou picar a mula. Mas imagina daqui a 500 anos esse livro sendo traduzido para o russo, o finlandês, para o árabe. Daqui a 500 anos ele vai pegar o livro. O professor Newton falou que vai picar a mula. O que ele vai entender? Se ele não compreender a cultura, a linguagem simbólica. Ele vai entender o Newton estava querendo dizendo que ele ia pegar uma agulha e ia picar um animal? Ou ele ia pegar uma faca e picar a mula? Aí alguém vai pegar, vai estudar, um teólogo, um historiador, e vai entender que dentro da região, no Brasil, no Rio de Janeiro, esta era uma frase, era um provérbio, era uma fala que era regional, do qual ele estava se expressando que ele estava indo embora. Vou embora. Ao invés de dizer vou embora, vou picar a mula. Aí a pessoa, daqui a 500 anos, iria entender o que estava sendo escrito no ano 2025. Você entende isso? É a mesma coisa quando a gente lê Apocalipse. Você tem que entender que as influências culturais ditaram a forma que foram escritas. Se você não entender a cultura, se você não entender os símbolos, 7, 12, 10, ok? Se você não entender isso, cores, coroa, besta, se você não entender isso, vai ficar difícil. Então esta é uma linguagem que o Apocalipse ele é rico em símbolos e alusões a eventos históricos do presente e proféticos do Antigo Testamento. Então, ele é permeado por essa simbologia cultural, por essa influência. Como, por exemplo, nas 7 cartas, você vê ali que ela fala, que o Senhor fala, ó, tem um contra ti, porém, que aceita quem? A doutrina de Jezabel. É aceito que Jezabel ali era uma líder, uma liderança de tamanha influência que estava levando os homens a pecarem. Agora, para pensar comigo, era uma mulher realmente com o nome Jezabel? Ou é criado esse homônimo pelo profeta que tinha essa influência cultural do Antigo Testamento para fazer com que os seus ouvintes e os seus leitores parassem para pensar da similaridade, ok? Que o Eterno está fazendo. Opa! Mais de uma coisa é certa, era uma liderança influente. Não era um espírito de é o espírito. Às vezes a gente tem que fecha os olhos assim, os ouvidos para certas coisas, né? Não era um espírito de Jesus, não. Era uma líder que estava agindo com uma doutrina que faziam com que os homens, faziam com que a igreja estava entrando por um caminho de adultério, de lascívia, de prostituição e de domínio sobre a igreja. Você, quando fala em Jezabel, você lembra de quem? De Acabe. Acabe era o quê? Frouxo. Ele era frouxo. Era um rei frouxo. Quem dominava e quem governava era Jezabel. Era isso que é o homônimo, a profecia do Antigo Testamento. Aí você vai entender essa cultura. Ok? As visões e revelações do livro.
O gênero apocalíptico se caracterizava por, lembra que eu já falei lá? Visões, revelações sobre o futuro, frequentemente apresentadas em linguagem simbólica e enigmática, mediada por um anjo entregue a um profeta. Então, visões, revelações, mediadas por um anjo, por um profeta. Você entende isso? Você consegue entender agora um pouquinho e olhar para estes símbolos e tentar estudar como que eles entendiam estes símbolos? O símbolo imperial. Símbolos como do Império Romano, uma potência dominante, muitos símbolos do Apocalipse podem ter sido escolhidos intencionalmente. Podem não, eu acredito que foram escolhidos intencionalmente para provocar e desafiar o poder imperial. Por exemplo, quando se fala a besta de 7 cabeças, para pensar comigo. Pode ser uma alusão aos 7 montes sobre os quais Roma estava construída. Se você não souber disso, você fica assim, besta de 7 cabeças. Aí tem gente que viaja, né? Tem gente que viaja, imagina que vai aparecer um grande dragão de 7 cabeças. Lembra lá do desenho... Caramba, como é o nome agora? Caverna do Dragão? Que tinha a Tia Max, que aquele monte de cabeça. É mais ou menos isso. Tem gente que acredita que vai aparecer um... Besta ali está falando de poder. Besta de 7 cabeças está falando do poder romano. Por quê? Porque Roma estava constituída em cima de 7 grandes montes. Entende? Ou ele está falando, até onde ele escreveu, a data mais tradicionalmente aceita, dos 7 imperadores que antecederam. Esses 7 imperadores perseguiram a igreja em escala menor, dando-lhe... Por quê? Quando você não legaliza, quando você deixa a igreja na ilegalidade, automaticamente você é um dos autores e coautores da perseguição. A perseguição é local, depois virá alguns imperadores que vai fazer perseguição, vai empreender esforços tamanhos que vão matar milhares, como Diocleciano. Foi o pior de todos. Matou milhares de cristãos, né? Mas, ao primeiro século, 7 cabeças. Pode ser os 7 imperadores que vieram ali naquele período. Você entende isso? Você consegue olhar e ver esta alusão cultural, essa influência que João está escrevendo? Porque quem está ouvindo, caramba, 7, besta com 7. Pô, Roma é a besta fera. É o dominante daquela época. Os 7 imperadores. Você entende? Tem a mitologia romana. Também pode ter influenciado a linguagem simbólica do Apocalipse. Deuses romanos como Júpiter, por exemplo, podem ter servido como modelos para figuras como o dragão ou a besta. A perseguição aos cristãos pelo Império Romano certamente moldou a visão apocalíptica de João. As imagens de sofrimento e martírio refletem as experiências de muitos cristãos da época. Muitos cristãos da época. Então, a imagem que João faz é uma imagem ao qual ele vai trabalhar e ele vai tratar desses assuntos. Então, você não pode ler e ir para o imaginário, porque o livro, quando ele é escrito na língua e no vernáculo para o qual está enviando, é para a pessoa entender. Quando um autor, na nossa língua portuguesa, o Rio de Janeiro, escreve para que aquele que lê entenda. Não precisa de um dicionário para interpretar. Hoje a gente precisa. Ok? Quando escreve outra figura de linguagem. Pô, o cara é maior alemão. Daqui a 500 anos,
um alemão lendo esse livro vai falar o quê? Pô, um elogio. Mas a gente sabe que não é elogio. Então, se a pessoa não tiver ninguém que venha na cultura e que entenda essa figura, esse símbolo, linguajar, esse símbolo, essa estrutura, essa metáfora de linguagem, ele não vai entender. Você percebe isso? Então, o propósito de Apocalipse, que é consolar, fortalecer, alertar e advertir e revelar o plano de Deus. Revelar o plano do eterno. Você entende? Então, dentro dessa aula de hoje que eu falo sobre a estrutura, sobre o contexto histórico, ok? Que eu falo sobre a parte do mundo em turbulência ao qual o Apocalipse foi escrito, você entende que foram alguns imperadores. A igreja passou pelo incêndio de Roma, foi acusado. Alguns imperadores perseguiram, mas não colocaram esforços, nem dinheiro, nem a força do Estado. Apenas foram locais. Ok? Você entende isso? A localidade, era a perseguição dos governadores. Ela trazia as questões sociais. Por quê? Porque funcionar para verdadeiramente ter suas portas abertas como igreja, precisava de um documento chamado Édito, que era um edito do imperador dando legalidade para a igreja funcionar, como todas as outras religiões. Porém, por ser uma religião nova, por ser uma religião que ia de encontro aos interesses do Estado, por ser uma religião monoteísta, por ser uma religião que não se dobrava diante dos poderes, uma religião que lutava contra as injustiças, uma religião que bradava e falava contra a opressão ao mais fraco. Tudo isso fazia com que a igreja fosse perseguida e se reunisse na clandestinidade. Somente no primeiro, no segundo, aí aumenta a perseguição, terceiro século, final do terceiro século, então com Diocleciano, até a conversão de Constantino. Isso é assunto para mais tarde. Aqui é o professor Newton Xavier. Até a próxima.